Nós hoje damos sequência na nossa série de reflexões aqui, sob o título Juntos na Jornada com Jesus, é o tema do ano aqui na nossa comunidade. E eu quero te convidar a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19. Mateus 6, 19. Você vai descobrir que esse trecho que nós vamos ler e refletir hoje, ele está encravado no meio do Sermão do Monte. Mateus 6, 19. Nós estamos usando a Nova Versão Internacional, mas você é bem-vindo para seguir conosco, seja qual for a sua versão, independente de ser uma Bíblia de papel como essa daqui ou uma Bíblia elétrica. Mateus 6,19 nós lemos assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Vamos ler todos juntos o versículo 21? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Vamos ler todos juntos o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No Japão, nós temos a dinastia contínua mais longeva de que nós temos registro na história da humanidade. Em aproximadamente 660 a.C., o imperador Jimmu fundou essa dinastia e estabeleceu o trono do crisântemo. Esse trono é chamado assim porque no escudo de armas do imperador e dessa dinastia existe um crisântemo. E essa dinastia, ela é contínua e se assenta no mesmo trono. E eles já estão na 126ª geração de reis que se assentam no trono. Imagine você que coisa maluca. Mais de 2.600 anos em que o trono esteve lá, e imagine as gerações de japoneses e japonesas que se ajoelharam diante daquele trono, que pediram clemência diante daquele trono, que foram até aquele trono em busca de justiça, em busca de socorro, em busca de algum tipo de ajuda. É engraçado que quando nós pensamos sobre o trono em si, esse é um dos maiores símbolos da cultura humana, é uma das maiores convenções que nós temos. Se você pensar funcionalmente, o trono não é muito mais do que uma cadeira. Mas a grande questão é que simbolicamente, o que importa é que quem se assenta nessa cadeira tem poder e tem autoridade para tomar decisões que afetam as vidas das pessoas. Então do trono emana poder, do trono emanam decisões. Existem deliberações que emanam do trono. Então, hoje nós vamos recorrer a essa espécie de elemento concreto do trono para entender um pouco sobre o que é idolatria. Nós vamos compreender 3 coisas na reflexão de hoje. Em primeiro lugar, que no coração de todo homem e de toda mulher existe um trono. Esteja você consciente disso ou não. No coração de todos nós existe um trono. A segunda realidade é de que só há lugar para uma pessoa, uma realidade a sentar-se no trono. Embora numa corte a gente possa ter duques, viscondes, condes, príncipes e princesas, não importa. O trono ele pertence de direito a uma pessoa. Uma pessoa, quando ela está sentada no trono, ela tem autoridade. Então a grande questão nessa noite é uma pergunta
que é uma pergunta para nós refletirmos um pouco dentro do nosso coração nessa noite, que é: quem ou o que está sentado no trono do seu coração? Quem ou o que está sentado no trono do seu coração? Jesus, a essa altura, já era uma pessoa bem conhecida, bem famosa. E nós sabemos que Jesus está circundado de uma multidão de pessoas, mas o texto de Mateus é claro em dizer que Jesus, ao subir um monte e ao assentar-se numa posição tipicamente rabínica de ensino, Jesus prega um sermão endereçado ao coração dos discípulos. Aquele não é um sermão endereçado às multidões, é um sermão endereçado ao coração daqueles que haviam decidido seguir Jesus como aprendizes do reino. E então Jesus começa a elaborar ao longo do Sermão do Monte muitas coisas importantes, muitas coisas espirituais. E a gente pode dizer que Jesus fala sobre oração, sobre amor ao próximo, sobre jejum, sobre esmolas, sobre como obedecer a Deus e agradar o coração de Deus. E a gente fala: uau, que sermão espiritual, e que legal isso daí. Mas em determinado momento Jesus começa a falar sobre coisas não tão nobres. Jesus começa a falar sobre dinheiro. Jesus começa a falar sobre riqueza. E a gente pode pensar assim: nossa, mas que tema mais mundano para existir no escopo de um sermão que é talvez o sermão mais famoso da história. Mas lembre-se que Jesus falou de dinheiro não poucas vezes. E ao longo dos evangelhos ele não só fala sobre dinheiro, como ele recorre ao dinheiro para escavar lições espirituais importantes. Precisamente nesse momento, Jesus começa a utilizar um tipo de ensino muito baseado na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, em especial porque existe uma comparação, um paralelismo entre elementos que são pares de opostos, assim como na literatura nós temos o ímpio e o piedoso, o justo e o tolo. Nós temos essas comparações. Jesus faz 3 séries de pares, e essas séries elas são progressivas. Elas estão encaixadas numa lógica que se desenvolve e que cresce. É óbvio que nós podemos entender que nesses 3 silogismos que Jesus faz, o objetivo dele está no último. Mas pense como Jesus desenvolve o ensino aqui diante dos seus ouvintes. Ele diz o seguinte: não acumulem riqueza para vocês na terra, onde a bolsa derrete, onde decisões de governantes atacam os seus ativos, onde o dólar escala, o preço do ouro simplesmente deteriora, onde os seus bens acumulados, eles podem ser sacados ou destruídos ou vilipendiados. Não acumule para você riqueza terrena, mas acumule riqueza celestial. Ser rico em Deus é o ativo mais seguro que existe. É o investimento que traz maior liquidez, é o melhor negócio que você pode fazer. Ele compara riquezas terrenas e riquezas celestiais. E Jesus aqui formula uma frase muito perspicaz. Ele diz: aonde está o seu tesouro, para lá também você deposita o quê? O seu coração. Jesus não diz: aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Jesus diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E então ele segue para 2 pares de olhos. Ele diz: se os olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, seu corpo será cheio de trevas. É muito importante que a gente entenda que a tradução aqui fez o melhor que ela pôde por nós, mas bons e maus aqui são adjetivos que no grego têm sentidos bastante amplos. E uma possibilidade de leitura é você entender esses olhos bons como olhos generosos, como olhos agradecidos, como olhos que olham para a vida, vendo as bênçãos de Deus e agradecido pelo que Deus faz. Mas os olhos maus são olhos insatisfeitos. A palavra aqui sugere cobiça, sugere avareza. É aquele jeito de ver a vida em que nada está bom, em que nada satisfaz, em que sempre se quer alguma coisa. E Jesus está dizendo que o nosso jeito de olhar a vida ilumina ou escurece o nosso mundo interior. Ele está dizendo: 2 tesouros, um terreno, um celestial. 2 formas de olhar a vida, com generosidade e gratidão, ou com cobiça e insatisfação. E então Jesus dispara o seu ensino máximo nessa trilogia aqui, que é o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores.
ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí você pode pensar assim, olha que interessante, isso é uma coisa que eu não sabia. No mundo antigo, se você andasse assim por uma cidade antiga, em algum momento você ia topar com um templo, e quando você entra dentro desse templo, lá no nicho principal do templo está uma pilha de moedas de ouro, porque havia então um culto estabelecido ao dinheiro. Existia alguma espécie de religião em que o dinheiro era idolatrado e prestava-se sacrifícios ao dinheiro. Não é disso que Jesus está falando. Não existe nenhum culto estabelecido, nenhuma religião baseada no dinheiro no mundo antigo. O que ele está dizendo é de uma realidade muito mais interior, uma realidade que acontece aonde? No coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. E Jesus não está falando precisamente sobre quantidade de dinheiro. Jesus não está perguntando para essas pessoas quanto elas têm no bolso. Jesus está perguntando para elas que tipo de relacionamento que elas têm com o seu dinheiro. E eu quero que você olhe para os rostos das pessoas para quem Jesus está pregando. Eu quero que você imagine as feições dessas pessoas que estão assentadas ao redor de Jesus. Muitos eram camponeses, homens simples, mulheres simples, de poucas posses. Haviam pessoas de muitas posses no entorno de Jesus? Sim, havia. O Evangelho de Lucas diz que o ministério de Jesus foi sustentado durante um bom tempo por algumas mulheres piedosas de Jerusalém que faziam vultosas doações para que eles, indo de cidade em cidade, tivessem o que comer e aonde dormir. O ministério de Jesus foi sustentado por pessoas que tinham uma visão do impacto do ministério de Jesus no seu tempo. Então Jesus não está demonizando o dinheiro aqui, mas Jesus está perguntando: qual é o lugar do dinheiro no coração de vocês? Porque muitas daquelas pessoas pensavam assim: se eu tiver mais dinheiro, eu vou poder ascender socialmente e ter contatos na elite, onde de repente eu possa comprar uma cidadania romana. Se eu tiver dinheiro, eu posso de repente dar um pouco mais de conforto para os meus filhos, e eles podem de repente ter uma vida melhor no futuro. Se eu tiver dinheiro, de repente eu posso ter acesso a contatos que vão me colocar a salvo, porque nós estamos sob domínio romano. Se eu tiver dinheiro, eu vou estar seguro, vou estar protegido, tudo ficará bem comigo, se eu tiver mais dinheiro. E é lógico que Jesus está falando desse movimento muito sutil, onde nós vamos tirando a nossa confiança, nós vamos tirando a nossa esperança, a nossa expectativa e a nossa dependência de Deus, e vamos migrando muito lentamente para uma confiança no dinheiro, trazendo o dinheiro para sentar-se no trono do nosso coração. Esse é um movimento muito sutil, esse é um movimento muito interior, mas Jesus está apontando para uma realidade espiritual muito profunda aqui. O fato de que nem sempre o fato de confessarmos a Deus como nosso Deus garante que quem está sentado no trono do coração de fato é esse Deus. Agora pense comigo, na sequência do texto, Jesus fala sobre a ansiedade, e esse é um texto muito conhecido e muito pregado nas igrejas. Porque Jesus fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, olhem as aves dos céus, olhem o lírio do campo. Mas nós não conectamos o fato de que o tema anterior, Jesus está falando sobre qual é o lugar do dinheiro no nosso coração. E ele está dizendo o seguinte: se você acha e acredita que o seu dinheiro vai cuidar de você, você vai viver ansioso todos os dias. Você vai viver preocupado e exaurido todos os dias. Note que as pessoas que se comprometem com a idolatria do dinheiro, elas nunca têm o bastante. Elas nunca se sentem satisfeitas. Porque quando nós temos pouco dinheiro, nós estamos com aquela sensação de afogamento, nós estamos com aquela sensação de insegurança, daquela sensação de instabilidade e de imprevisibilidade, porque eu estou no momento de pouco dinheiro. Mas quando eu tenho bastante dinheiro também, eu estou preocupado em não perder o dinheiro, em manter o dinheiro, em aplicar o dinheiro, vigiar o dinheiro, multiplicar o dinheiro. E a ansiedade não tem fim. Tendo pouco ou tendo muito, o coração não está descansado.
Porque essa volatilidade dos bens materiais não sustenta a nossa alma como deveria. E Jesus está falando assim: se vocês entregarem o seu coração ao ídolo do dinheiro, vocês vão viver ansiosos todos os dias, preocupados com o dia de amanhã. Porque no fundo vocês sabem, o dinheiro não pode cuidar de você. O dinheiro não pode fazer muito por você. Jesus está ensinando uma lição espiritual profunda, que nós podemos render o trono do nosso coração para uma outra realidade, de uma forma quase imperceptível. Mas eu não quero ficar restrito aqui à idolatria do dinheiro, porque na verdade essa é uma reflexão sobre idolatria, sobre o conceito de idolatria. A palavra eidolon significa simulacro, significa imitação. E é óbvio que estamos falando aqui de falsos deuses que são imitações do verdadeiro Deus. Quando nós falamos em ídolos, em idolatria, especialmente num contexto evangélico, nós nos aprontamos para criticar outros irmãos que têm um santo em casa, que fazem procissões para uma imagem, e nós prontamente apontamos os dedos para pessoas que no nosso entendimento estão comprometidos com um tipo tão primitivo de adoração a imagens feitas por mãos. Mas lembre-se que a idolatria não está restrita a esses movimentos religiosos. A idolatria é alguma coisa que está entranhada no coração humano. Nós todos, como diria Calvino, temos um coração que é uma fábrica de ídolos, porque nós tendemos a transferir para pessoas e para coisas expectativas e esperanças que deveriam ser alocadas apenas em Deus, apenas em Deus. Note que não existe nada menos apontado nas igrejas evangélicas do que o fato de que nós evangélicos somos tão idólatras quanto todas as outras religiões que nós criticamos. Pastores que são tidos como deuses, músicos que são adorados e venerados, personalidades evangélicas que são tidas como uma quarta pessoa da Trindade. Pense comigo, se no meio evangelical um sermão sobre idolatria não tem que confrontar expectativas e esperanças de confiança que nós colocamos sobre pessoas, sejam elas pastores e líderes, não me importa e nem me interessa, que deveriam ser colocadas apenas sobre Deus, o Deus que se revela na Escritura. Ou seja, não pensemos, nossa, que pena que meu vizinho católico não está aqui ouvindo esse sermão. Pense que esse sermão é para todos nós. Pense que todos nós tendemos a colocar algo ou alguém no lugar que só Deus deveria ter no nosso coração. O que é idolatria então? Idolatria, como David Powlison explica na sua obra Ídolos do Coração, ele diz: idolatria é quando nós assentamos alguém ou alguma realidade no coração, no trono, no lugar de Deus, e passamos a esperar disso tudo aquilo que nós deveríamos esperar única e exclusivamente de Deus. E fazendo isso, nós nos comprometemos de tal maneira com essa realidade que o nosso coração agora acredita firmemente que nós não podemos viver sem isso. Tim Keller, falando sobre idolatria, ele diz o seguinte: toda vez que algo se torna mais importante do que Deus para mim, qualquer coisa que absorva o meu coração e a minha imaginação, isso se torna um ídolo. A grande questão é que nós criamos ídolos porque, de alguma maneira, esse buraco no coração humano, que é do tamanho de Deus, ele existe após a queda, e nós tendemos a colocar nele coisas, pessoas e experiências. O que é que pode se tornar um ídolo na nossa vida? Absolutamente tudo. Pessoas podem se tornar ídolos, ou seja, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a família, o líder, o pastor. Coisas podem ocupar o lugar de Deus, como dinheiro, bens materiais, e experiências também podem se tornar um ídolo no nosso coração, como sucesso, carreira, realização, prazer, felicidade. Agora eu quero que você pense um pouco comigo, porque eu gastei algum tempo pensando assim: como saber, ou como diagnosticar que o meu coração está comprometido com um ídolo, com um falso Deus? Pense um pouco nessas frases. Se eu tivesse isso,
então eu seria feliz. Se eu tivesse a quantidade de dinheiro que eu sonho, o status e o sucesso, o meu nome na cadeira, se eu tivesse uma casa nesse CEP da cidade, se eu tivesse essa pessoa que me completa e que me faz feliz, se eu tivesse um filho que pudesse dar sentido à minha vida, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Ou, se eu perdesse isso, então minha vida deixaria de ter sentido. Ou, se eu tivesse isso, finalmente ficaria em paz comigo mesmo. Ou, se eu perder isso, não sei se continuo vivendo. Eu faço qualquer coisa para ter isso. Ou, se Deus não me der isso, eu vou ficar muito frustrado com Deus. Porque quando alguém se compromete com um ídolo, não é que Deus sai da vida dessa pessoa e ele passa a ser um ateu. A questão é que Deus agora é empurrado para a periferia. E Deus está a serviço também desse ídolo que nós colocamos no centro do coração. Deus está aqui para me fazer próspero. Deus está aqui para trazer a pessoa certa para a minha vida. Deus está aqui para me fazer feliz. Deus fica a serviço desse ídolo. Quando você pensa sobre idolatria, geralmente uma pergunta diagnóstica muito assertiva é: o que é que se você perdesse hoje, faria com que você se sentisse sem chão? O que é que se você perdesse hoje seria como que arrancar o solo de debaixo dos seus pés e você se sentiria em queda livre? O que é que tiraria o sentido, a alegria de viver da sua vida se você perdesse hoje? É muito engraçado porque quando nós falamos sobre idolatria, existe sempre um padrão de amor, obediência e confiança em relação a esse ídolo. Eu me lembro quando eu lia pela primeira vez o livro Deuses Falsos, do Tim Keller. Isso foi em 2009. Eu era um pastor recém-formado. E eu estava ganhando pela primeira vez um salário de ministro presbiteriano, trabalhando na cidade de Itajubá, na primeira igreja. E eu e minha esposa estávamos fazendo o projeto do casamento, estávamos fazendo a poupança do casamento. E você sabe que um projeto de casamento é uma coisa que não termina, não tem fim, rapaz, né? Você acha que fechou a lista de coisa para comprar, dali uma semana ela vai e adiciona alguma coisa ali, né? Uns 10 dias antes da gente casar, minha esposa virou e falou assim: eu sonhava muito com uns balões metálicos de coração assim na entrada do casamento. Eu já estava em Tamonte de férias, né? Como é que eu vou comprar um trem desse em Tamonte, que é o fim do mundo, né? É uma cidade de primeira, que se você engatar a segunda marcha, você passa e não vê a cidade, né? Como é que eu vou fazer um trem desse? Aí eu entrei no Mercado Livre, comprei os balões e chegou lá em Tamonte. Mas aí é o seguinte, para o balão flutuar tinha que ter gás hélio, não é isso? Eu fui entrar na internet para ver como é que é o gás hélio, o que que fala, né? Eu só conhecia o Hélio que fazia hambúrguer da esquina lá em Tamonte, né? Mas ele não conseguiu resolver os balões. E aí eu fiquei sabendo que o gás hélio ele vinha de São Paulo numa garrafa. E depois do casamento eu tinha que entregar a garrafa, senão eu ia tomar uma multa de 10 mil reais. Eu falei, bom, e agora como é que faz aqui? E aí até esses dias atrás os balões estavam lá em casa num canto, né? Como um testemunho de que nunca é o bastante, né? Mas, então, eu estava pressionado por um projeto de casar. E aí, rapaz, esse negócio começou a afetar meu coração. E começou a mexer com a minha cabeça. E aí eu comecei a economizar dinheiro. E todo mês eu olhava lá na conta do banco para ver o que tinha crescido na poupança. E a poupança não crescia muito. Não crescia o quanto deveria. Fazendo contas, matemática e planilha e calculadora científica, dupla integral e tudo mais, eu comecei a ficar um bocado preocupado. E aí a gente começa a ficar um pouco maluco, né? Porque aí, rapaz, eu vinha de Itajubá, ter uma serra louca para chegar em Itajubá. E aí eu colocava o carro golzinho, né, 1.0 de Banguela, descia aquela serra inteira de Banguela e pensava comigo, quantos reais de gasolina será que eu economizei nessa Banguela aqui hoje? Né? Quanto será? Né? Se o irmão me convidava para almoçar na casa dele, meia hora antes eu já estava lá, para, né, um almoço, uma bênção que eu ia receber ali, não é verdade?
E eu me lembro quando eu estava parado num posto de gasolina, lavando meu carro, e eu terminei o capítulo do livro que falava sobre a idolatria do dinheiro. E eu me vi e vi o meu rosto inteiro naquele capítulo. E eu abaixei minha cabeça numa mesa de plástico e eu chorei copiosamente, dizendo: Senhor, o Senhor cuidou de mim, do útero da minha mãe até aqui. O que me fez acreditar que o dinheiro poderia cuidar melhor de mim do que o Senhor fez até hoje? Eu sinto muito. Eu tenho sido infiel contigo. Eu tenho sido infiel contigo. Eu vi a minha idolatria, a minha confiança, a minha esperança alocada no dinheiro. E eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso nos instantes finais desse sermão. A ideia de que a idolatria sempre nos machuca. Porque os ídolos, eles cativam o nosso coração fazendo promessas. Eu vou te fazer feliz. Eu vou cuidar de você. Eu vou te dar sentido. Ao fazer promessas, esses ídolos nos pedem sacrifícios. Então, toda vez que um ídolo é alocado no nosso coração, ele faz promessas e pede sacrifícios. O ídolo do sucesso pede que você sacrifique sua saúde, sua família e seus filhos. Ele pede que você se retire de casa e se ausente emocionalmente daqueles que você mais ama, para poder construir algo duradouro, um legado. Mas depois desse sacrifício, uma vez derramado no altar da idolatria do sucesso, você vai descobrir que nenhum sucesso fora de casa vai compensar ou atenuar o fracasso dentro da sua própria casa. E que ter o nome de presidente na sua cadeira não vai reconectar o seu coração ao coração dos seus filhos. O tempo que foi perdido para sempre. Foi perdido para sempre. O ídolo do amor romântico pede que você se sacrifique, que você aceite, não proteste, não reclame, engula e se anule, porque aí essa pessoa vai ficar em casa e tudo vai ficar bem, e você vai ser feliz para sempre com essa pessoa. E você vai derramando o sangue da anulação no altar da idolatria do amor romântico. E depois de um tempo você descobre que ninguém consegue ser feliz anulando-se o tempo todo. Você vai identificar uma amargura no seu próprio coração. Uma sequidão, uma infelicidade vai tomar conta de você e de mim. E em determinado momento nós vamos explodir de raiva. Porque é lógico que um cônjuge amargurado não pode fazer ninguém feliz. E você descobrirá que todos os sacrifícios foram em vão no final das contas. Porque você não construiu um relacionamento com um adulto, mas com uma criança que precisa ser mimada o tempo todo. O ídolo do prazer pede que você sacrifique seus princípios, sua ética, sua família, seus filhos, por uma noite no motel. Porque essa aventura romântica vai preencher o vazio e a vacuidade desse momento do seu casamento. E vai trazer uma emoção e uma vibração para a sua vida que foi perdida na juventude. Mas tudo será jogado fora por uma fumaça ilusória, de uma brevidade temporária, de um prazer absolutamente fugaz. No livro de Tim Keller, ele esculpe um trecho primoroso, ele diz: em tempos antigos os ídolos eram sedentos de sangue e difíceis de satisfazer. Hoje continuam do mesmo jeito. Em tempos antigos, os ídolos eram sedentos de sangue e difíceis de satisfazer. Hoje, continuam do mesmo jeito. O que é mais perigoso na idolatria é a forma como ela deforma o nosso coração. É a forma como a idolatria do dinheiro gera em nós um estado de sermos reféns da ansiedade. Se eu idolatro o amor romântico, eu anulo a mim mesmo numa relação sem limites. Se eu idolatro o sucesso, eu fico obcecado por chegar lá e sacrifico a minha família. Qualquer coisa que eu venha colocar no lugar de Deus vai me machucar por dentro, vai machucar as pessoas à minha volta e vai me abandonar num estado de profunda vacuidade. A Isabela passou para fazer medicina no Rio em 2010 e nós começamos a buscar transferência para estarmos mais próximos e darmos continuidade no nosso relacionamento a partir de então. Mas nos anos de 2010 e 2011 eu não consegui transferência.
nem por início de 2012 também não. Aparentemente, um pastor solteiro e jovem, é muito difícil de conseguir campo em qualquer lugar, especialmente num lugar onde nós temos grandes ministros, grandes igrejas, como o Rio de Janeiro, que foi o berço do protestantismo presbiteriano no Brasil. Mas, no meados de 2012, eu recebi uma proposta. E eu fiquei muito animado com essa proposta. A proposta era para eu ir para o Rio de Janeiro, mais especificamente para Niterói, para ser pastor numa favela, numa congregação que estava ali há muitos anos e que não havia dado certo em todos aqueles anos. O salário era aproximadamente 1/3 do que eu ganhava em Itajubá. Eu fiquei muito animado e eu liguei para a Isabela para dar para elas boas notícias. Ela falou assim, não, tá, que legal, onde é? Eu falei, em tal lugar. Ela falou assim, nossa, mas lá é muito perigoso. Eu falei, é. E qual que é a proposta? Eu falei assim, a proposta é isso daqui. Ela falou assim, nossa, mas viver no Rio é muito caro, a conta não fecha. Eu falei, não fecha. Não fecha. Quando eu cheguei lá, a igreja virou e falou assim, pastor, a gente não tem dinheiro para pagar uma casa pastoral ou um aluguel para você. Eu falei, bom, em algum lugar eu vou ter que morar, né? Tem pontes aqui em Niterói, bastante pontes aqui. Aí eles falaram, o negócio é o seguinte, tem uma sala de escola dominical aqui, e a gente pode tirar tudo de dentro da sala dessa sala de escola dominical, e você mora nessa sala de escola dominical, no departamento infantil. Eu falei, tá bom. Eu perguntei, tem ar-condicionado nessa sala? Nesses 57 graus do Rio de Janeiro? Não tem, pastor, mas a gente pode pôr. Eu falei, tá bom. E essa sala ficava bem de frente com o Morro do Estado, que é um morro muito violento. E na época, assim, os fuzis estavam chegando a rodo no Rio de Janeiro e tinha tiro de fuzil todo dia. Eu falei, tem muito tiro aqui no Morro do Estado? Eu falei assim, tem bastante tiro, pastor, mas fica tranquilo que a parede é reforçada. Eu falei, tá bom. Tá bem bom. E aí quando de madrugada o tiro comia solto lá, eu deitava debaixo da cama, né? Porque o nosso pensamento mágico diz que se a parede não parar uma bala de fuzil, quem sabe o meu colchão dê conta, né? Então eu deitava ali e dormia as últimas horas da manhã, tranquilo e pacificado em Jesus. A essa altura, o meu coração já tinha aprendido que quem cuida de mim não é a minha folha salarial, não é o meu dinheiro, e que o meu futuro não vai ser cancelado, nem menos glorioso, nem menos feliz, por causa de uma cifra ou de outra cifra. Quem está cuidando do meu futuro, da minha família, da minha casa, da minha filha, é o Deus que tem poder para prover tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos. A grande questão é que quando um ídolo é arrancado do coração, ele só pode ser arrancado pelo poder do Evangelho. Porque se Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar na cruz, não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Diz a palavra de Deus. Como nós podemos crer num Deus que vai cuidar da minha eternidade e não pode cuidar do boleto que está vencendo na segunda-feira? Como eu poderia crer num Deus que é capaz de prover salvação para mim, para minha família, para toda a eternidade, mas não é capaz de prover a comida que Ele sabe que nós precisamos? Como poderia ser isso? Só o Evangelho pode arrancar as mentiras dos ídolos e pode plantar o fato de que nós estamos exatamente debaixo dos olhos amorosos de Deus. Não é isso que Jesus fala na sequência do texto? Olhem para as aves dos céus. Ninguém nunca teve a carteira assinada, ninguém nunca pegou numa enxada, ninguém nunca fez uma entrevista, mas Deus está provendo de cada uma delas, Deus está cuidando. Olhe os lírios do campo, eles não sabem colocar um botão na camisa, como a maioria dos homens da IP Aquários, e ainda assim Deus está vestindo esse lírio com glória e com beleza. O quanto mais você é amado do que um passarinho que está no céu. O quanto mais você é amado do que um lírio que hoje está vivo e amanhã fenece. Só um encontro com o verdadeiro amor de Deus revelado em Jesus Cristo pode
arrancar as mentiras dos ídolos do nosso coração. E pode fazer com que todas as nossas expectativas, esperanças, nosso valor próprio, nosso senso de pertencimento, nossa segurança sejam colocados apenas em Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós pedimos nessa noite, Senhor, porque nós não conseguimos fazê-lo sozinhos. Nossa alma muitas vezes é povoada por ídolos, por pessoas e realidades que nós assentamos no lugar que o Senhor deveria ter na nossa vida. E por isso nós sentimos muito, Senhor. Nós sentimos muito porque noites e dias a fio e sem fim nós te ignoramos e te colocamos na periferia da nossa vida. E nós te requisitamos com inúmeras orações para que o Senhor também sirva o ídolo que nós estamos servindo. Nos lembra, Senhor, que às vezes uma frustração é uma mensagem poderosa de que algo está errado no nosso coração. Nos lembra de que às vezes uma porta fechada é um aviso de que o nosso coração não está no lugar certo, não está aos seus pés. Nos lembra de que muitas vezes o Senhor está trabalhando em nós, por meio de coisas que nós nos negamos a entender. Mas Espírito Santo, o Senhor é poderoso para abrir o nosso discernimento espiritual nessa noite. E para nos conduzir de volta aos pés da cruz. E Deus te pergunta nessa noite: o que falta? O que é que tem faltado para você? Dentre todas as orações que você tem feito e dentre toda essa insatisfação que você sente, acaso eu não tenho colocado comida na sua mesa? Acaso eu não tenho sido o pai que diz que seria? Acaso eu não estou presente para você todos os dias? Mas você quer outra coisa. Você quer outra coisa. E todos os dias você busca isso. Mas eu estou aqui para dizer e lembrar o seu coração de que isso não vai trazer o que você espera. Essa satisfação que você tem projetado não virá. Mas se você voltar o seu rosto para mim, se você voltar ao primeiro amor como nós fomos antes, você vai encontrar de novo alegria em mim. E então eu serei o bastante para você. E você saberá que fui eu. Fui eu que fiz assim. Senhor, leva o nosso coração de volta para Ti. Leva o nosso coração de volta para Ti. Nos lembra, Senhor, que muitas vezes nós somos encaminhados ao deserto, sim, para que lá no deserto nós possamos descobrir que o Senhor é o único de quem nós realmente precisamos. O Senhor é o único de quem nós realmente precisamos. Nos leva ao deserto, se esse for o seu caminho conosco, se essa for a sua vontade para nós. E se não tiver outro jeito, Senhor, nos leva ao deserto. Mas, Senhor, chegando lá, seja a coluna de fogo que se move à noite, seja uma sombra de uma grande nuvem de misericórdia sobre nós, seja o pão que desce do céu para matar a nossa fome, seja a água que flui da rocha para matar a nossa sede. Nos alimenta ali com Tua própria presença, Senhor. Seja a nossa força. E à medida que o Senhor tira os ídolos do nosso coração, que a dor de perdê-los não seja maior jamais do que o seu consolo e do que a sua graça. Coração puro é desejar uma só coisa. Um coração puro deseja uma só coisa. Senhor, que o nosso amor por Ti seja maior do que tudo, do que todos. Faz isso. Assenta-te no trono do nosso coração. Assenta-te no trono do nosso coração.
assenta-te no trono do nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.